Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 28 de junho de 2021. Se você gostar desse conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, olhando o que aconteceu aí do acumulado entre os dias 27, 26 e 25, que a gente vê a passagem daquele sistema frontal aqui mais na região sul do país, ele já começa a avançar, trouxe bastante chuva aqui para a região do Rio Grande do Sul, já começou a avançar dia 27 aqui ao sul, na verdade, de Santa Catarina, e agora ele já começa a avançar um pouco mais entre Santa Catarina e o Paraná. Com isso, a gente teve aqueles totais pluviométricos que ficaram realmente mais parecidos com o que o modelo europeu estava prevendo. E está tendo essa manutenção de chuvas aqui na região centro-sul, pelo menos aí até o dia 28, dia 29, entre hoje e amanhã, a partir do dia 30, e a volta aquele sistema de alta pressão a se estabelecer aqui mais próximo à região sul do país. Com isso, a gente deve ter aí essa primeira quinzena do mês de julho bastante seco na maior parte do país. Outro destaque que a gente ainda tem a continuidade daquelas chuvas, principalmente pelas perturbações ondulatórias dos alisos de sudeste, mais na costa leste do nordeste, então a gente tem essa atuação. Aqui nos últimos 3 dias a gente teve uma chuva boa, mas agora aparentemente parece que está tendo uma leve diminuição aí desses totais pluviométricos. A gente vê aqui uma chuva acontecendo, principalmente aqui no Recôncavo Baiano e também aqui na região, por exemplo, próximo a Maceió, do estado de Alagoas. Em algumas partes, uma chuva mais fraca ocorrendo e bem dispersa, sobre essas regiões da costa leste e do nordeste. Zecita ainda continua atuando bem aqui mais no norte da América do Sul e na região norte do país, região central do país, e avançando aqui sobre o cenário do nordestino, apresentando ainda um tempo bem seco, como a gente já vem observando aí nesse período de outono e inverno, e isso deve continuar porque é essa perspectiva que nós temos até o momento. Até que lá para setembro a gente começa ali a primavera, caminhando para o verão, e a gente começa a ter as chuvas voltando aqui para a região central do país, já que a perspectiva é que nós tenhamos um estado de neutralidade da atmosfera até lá. Mas acompanhar para ver, porque várias coisas estão influenciando nesse total, em regime de precipitação, principalmente na distribuição do locacional dessas chuvas sobre o país. Olhando bem a previsão agora do modelo Cosmo do IMET, como eu falei antes, ontem, o que acontece é que a gente já começa a ter a diminuição dessas chuvas, principalmente pela passagem desse sistema frontal aqui na região sul, até o dia 30 aproximadamente, primeiro, e a gente já observa que já começa a ter estabelecimento desse tempo mais seco, que deve pegar a região sul, a região sudeste, centro-oeste, e também avançar aqui sobre parte do norte e sobre parte do semiárido nordestino. E no mais, o que a gente observa vai ter aquele padrão das chuvas mantendo-se aqui, devido principalmente por causa da atuação da GECIT no norte da América do Sul e também aqui em parte da região norte do país, como também aqui as PUAs, as perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste, bem atuantes ainda na costa leste e do nordeste, as ondas de leste e alguns fenômenos que se desprendem aqui da ZCIT atuando na costa norte do nordeste, e também aqui a ZCIT pegando bem a região norte do país. Essa região mais central até o Rio Grande do Sul, adentrando aqui sobre o semiárido nordestino, a tendência é de ter um tempo seco bem definido, até porque a gente já começa a observar, no primeiro, a partir do dia 1º, aí dia 30, dia 1º, o deslocamento desse sistema centro de alta pressão. Ele começa a atuar aqui um pouco sobre o Nordeste, se desloca para a região aqui sobre a Bolívia e o Paraguai, como a gente já viu nas previsões anteriores,
Depois ele vem um pouco mais para próximo do Rio Grande do Sul e começa a ter uma atuação já mais aqui na costa do Sudeste a partir do dia 5. Então, esse sistema acaba tendo uma componente aqui na região sul, onde vai fazer que as frentes elas fiquem mais de leste, então elas se desloquem mais sobre o oceano do que em si consigam avançar e atingir a região centro-sul. E a tendência é que esse fenômeno aqui, médios níveis, claro, associado a uma alta da Bolívia em altos níveis também, e em baixos níveis uma alta pressão, mas aqui próximo à costa do Atlântico, deve ajudar aí a manter o tempo bem seco na maior parte do país, pelo menos até o fim da primeira quinzena do mês de julho. Claro que ainda está um pouco longe para a gente falar sobre a segunda quinzena, mas a gente já sabe que esse início de julho deve ser bem seco. Olhando agora, né, a projeção aqui dos campos de pressão, tive aqui a sistema de alta pressão que eu falei, aí adentra outro também aqui lá para o dia 6, ele permanece nessa região um bom tempo. Com isso faz com que as frentes passem aqui com a componente mais de leste. Aos poucos ele vai se deslocando aqui em direção à região do Atlântico central, e lá no final do horizonte, lá pro dia 14, dia 15, é que a gente começa a perceber que existe a possibilidade de entrada de algum sistema aqui na região sul do país. Com isso, deve ajudar também a liberar um pouco a atmosfera. Então, já vê aqui ó, um pouco de umidade afastando esse sistema de alta pressão. Então, o que a gente tem que acompanhar realmente é ver qual vai ser esse comportamento. Até porque, basicamente, né, quando a gente está falando em campo de pressão atmosférica, ele é um dos melhores que o modelo consegue nos mostrar. Com isso, a gente vê claramente que as chances, né, de chuva voltar a atuar na região centro-sul do país é mínima a partir aí dessa primeira quinzena do mês de julho. Segunda quinzena, à medida que a gente for falando, né, aos poucos o que vai acontecendo aqui, a gente vai percebendo e vendo o que vai acontecer à medida que a gente for avançando na previsão dos próximos dias. Observando aqui a altura geopotencial, a gente não vê nenhum geopotencial como a gente viu ontem, né? Com o núcleo bem fechado, a gente tem aqui algo que aparece 588, 591 em alguns momentos, é devido à atuação realmente daquele sistema de alta pressão, mas vale salientar que toda essa região aqui mais ao sul da América do Sul apresenta anomalias de pressão aqui positivas, né? Começa a partir aqui do dia 1º, tá vendo? E ela fica aqui se mantendo. Isso quer dizer que essa região deve apresentar pressões mais altas do que o normal. E com isso, o que é que acontece? Você não consegue avançar com sistemas de baixa pressão em formação de frente sobre a região sul. Então, aí a gente, como eu venho falando, né? Falei no último dia também, tempo seco na maior parte do país ao longo dos próximos dias. Olhando agora a previsão do modelo GFS, né, até o dia 30 a gente ainda tem uma chuva corrida aqui na região centro-sul. A gente observa aqui as puas bem atuantes ainda, trazendo chuvas para a costa leste e norte e nordeste. Algumas frentes tentam avançar sobre a região sul aqui, mas elas não conseguem devido à atuação daquele sistema aqui de alta pressão. Só lá no final do horizonte que a gente vê algo aqui já começando a ensaiar o rompimento dessa alta pressão e o avanço, né, desse sistema frontal aqui que está sobre o Uruguai, sobre a região sul, mas até aí, pelo menos do dia 14 dia 15, a gente só deve ter continuidade das chuvas na costa leste, norte do nordeste, também aqui parte da região sul, norte do país. Região sul, centro-oeste, sudeste e aqui a região do semiárido apresentando um tempo seco bem definido. Com isso, né, o que a gente nota aqui, devido, né, à atuação desse sistema de alta pressão, a gente nota aqui claramente, né, o avanço do que parece ser ondas de calor sobre o país, principalmente lá para o dia 13 e dia 14. Nesse primeiro instante, tem avanço de uma massa de ar mais fria, até por causa da passagem dessa última frente, e agora a gente começa a ter dia 14, dia 4, dia 5, né, algumas ondas de calor aqui interagindo sobre o país. Em alguns momentos aqui fica um pouco mais seco, mas lá para o dia 11, dia 12 já começa a ter um aumento dessa intensidade. Então, se esse sistema de alta pressão continuar, a possibilidade de nós termos aí a atuação de algumas ondas de calor, aí sim vai ser interessante, porque vai aumentar a carga do país, consumo de energia elétrica, cada ar-condicionado, entre essas coisas,
E o sistema já não está muito bom, né? A gente já não tem muito reservatório. Mas a tendência é que nós tenhamos sim aí um tempo bem mais seco já nessa primeira quinzena do mês de julho. Claro que ainda está um pouco cedo para falar da segunda quinzena, mas se a segunda quinzena repetir algo bem próximo da primeira quinzena, ou o julho ser mais bem parecido com o que aconteceu em maio, né? Que teve aí a maior parte do mês com chuvas bem abaixo do esperado, né? Bem seco na maior parte do país, e apenas no final do mês é que teve o retorno dessas chuvas. Mas acompanhar para ver realmente o que pode acontecer. Olhando o armazenamento de água no solo, a gente ainda tem essa chuva ocorrendo na região sul até o dia 28, dia 29 aproximadamente, mas lá para o dia 1º a gente já nota, né, que tem um decaimento bom aqui desse armazenamento, até porque a partir do dia 30, dia 1º já começa a ficar bem seco. Então a gente nota o que é que está acontecendo aqui e a tendência é que a gente tenha esse padrão. Destaque ainda é as chuvas aqui na costa leste do Nordeste, também aqui parte da costa norte, e ainda a manutenção desse tempo mais chuvoso na região norte do país. Porém, a gente já vê, né, que esse armazenamento mais seco ele já começa a avançar aqui, já começa a atingir o sul da Amazônia. Olhando os modelos que o ONS trabalha, a gente vê que o europeu, o ETA 40 rodado no Brasil, o GEFS, o americano, estão mostrando um padrão bem semelhante, com chuvas mais na região norte e nas costas do Nordeste. E outro destaque que eu tinha falado na previsão de ontem é o que? Que essa região aqui, centro-sul, ia começar a apresentar uma diminuição gradativa mais acentuada dessas chuvas, até porque as chuvas elas estavam nos primeiros dias do horizonte. Então, a cada dia que passa, né, você tira um dia e acrescenta um no final. Então, esse que está entrando no final sempre está entrando mais seco. E a tendência é que nos próximos dias a gente tenha toda essa região aqui do país apresentando um tempo bem seco, né? As regiões sul, sudeste, centro-oeste, parte da região norte e aqui do semiárido no nordestino apresentando tempo seco, ok? E outro destaque é que o SMWF é o modelo que está tendo o melhor skill, né? Então, o observado versus o previsto, o SMWF que está mostrando mais o que pode acontecer. Obrigado, pessoal, pela participação. Paz e bem.